O bebê é considerado prematuro quando ele nasce com uma idade gestacional abaixo de 37 semanas. Então, acima de 37 semanas o bebê é a termo, abaixo de 37 semanas o bebê é prematuro. E aí nós temos várias classificações de prematuro, o prematuro extremo, o pré-termo tardio, que antigamente a gente chamava de pré-termo limítrofe, né, que é o que vai de 34 a 36 semanas. Mas assim, quanto menor a idade gestacional do bebê, maior o número de complicações, de comorbidades, de tempo de internação que esse bebê fica na UTI. E assim, a nossa taxa de prematuridade no Brasil é muito alta, chega em torno de 12%. Então, imaginem bem, 12% dos partos serem prematuros. Então, isso é um número realmente que assusta muito a gente. Então, daí a importância de, nas gestações de risco, a paciente fazer o acompanhamento em um serviço onde ela tenha à sua disposição uma UTI neonatal. Nem todo prematuro precisa ficar na UTI neonatal quando nasce. Então, às vezes nós temos bebês de 34, 35 semanas de idade gestacional, com peso bom, que nascem com mais de 1,7 kg, que têm condições de mamar no peito, que não fazem hipoglicemia, ou seja, que não têm intercorrências comuns aos prematuros, que podem muito bem ficar em alojamento conjunto com a mãe. Então, assim, as mães têm muito medo, né, do bebê nascer prematuro e vir para a UTI. Então, não é todo prematuro que vem para a UTI. Por outro lado, nós temos prematuros extremos que nascem muito pequenininhos, aí eles acabam tendo que vir para a UTI, porque o bebê menor de 1,5 kg, ele precisa necessariamente vir para uma unidade de terapia intensiva, mas que às vezes ele fica bem, às vezes nem precisa de suporte respiratório. E por outro lado, nós podemos ter aqueles prematuros tardios, tipo de 36 semanas, que pesam às vezes mais de 2 quilos e que desenvolvem grave desconforto respiratório e que precisam ser entubados e ficar na UTI. Então, na verdade, assim, a gente sabe que quanto menor a idade gestacional, maior o risco desse bebê ter complicações, né, das comorbidades. Mas também aqueles bebês um pouco maiores, com uma idade gestacional mais próximas do termo, também podem ter complicações e precisar ficar na UTI. São múltiplos os fatores de risco para o parto prematuro, né? Então, a gemelaridade é um fator de risco, a idade materna, mães abaixo de 17 anos e acima de 36 anos, mães diabéticas, mães hipertensas, mães que apresentam algum quadro de infecção durante a gestação, uma corioamnioniite, né, uma infecção do líquido amniótico, uma infecção urinária, as infecções congênitas, as malformações congênitas que a gente vê com muita frequência aqui no nosso serviço, porque nós somos um serviço de referência, então nós temos muitos bebês que nascem com malformações. E essas malformações, na grande maioria das vezes, elas acabam propiciando o nascimento prematuro do bebê. Agora, o que fazer é o seguinte: o bebê nasce, ele é pequenininho e ele precisa vir para a UTI. A gente sabe que esse não é o bebê que a mãe idealizou, mas é o bebê real que ela tem no momento. Então, assim, a equipe nossa da UTI neonatal, de médico, de psicólogo, de enfermagem, fisioterapeuta, todos nós tentamos acolher essa família da melhor maneira possível, passar sempre as informações bem exatas de tudo que está acontecendo com o bebê, tentando deixar, na medida do possível, a família tranquila e tentando, muitas vezes, dizer para as mães qual que seria a perspectiva, né? Qual é o nosso plano para esse bebê? O que a gente pensa em fazer? Como é que a gente acha que esse bebê vai evoluir? Muitas vezes a gente sabe que esses bebês apresentam intercorrências graves durante a internação, que são as chamadas comorbidades. Eles podem desenvolver uma infecção, eles podem ter uma hemorragia pulmonar, uma hemorragia intracraniana, mas a gente vai tentando tratar tudo à medida que as coisas vão acontecendo e sempre tentando dar o maior acolhimento possível para essa família, porque a gente sabe que não é fácil. Nós temos prematuros que ficam 2, 3, 4, chegam a ficar 6 meses com a gente. Bebês mal formados que ficam quase 1 ano aqui no hospital, ou até mais de 1 ano. Já tivemos bebês que fizeram aniversário aqui na UTI neonatal. Então a gente sabe que é muito difícil, que é muito sofrido para essas famílias. Então, assim, a gente tenta sempre passar as informações verdadeiras para a família e sempre nunca tirar a esperança deles, porque também nós somos médicos, mas assim, a gente é um instrumento apenas de Deus para poder fazer o nosso trabalho. Então, mesmo aqueles casos que aparentemente são muito graves, a gente já viu bebês extremamente graves que saíram daqui e que saíram bem, com mínimas sequelas.